atua. Diante desse texto, pode abrir seus olhos. Nós vamos entrar mais uma vez nesse caminho da cruz. Então abra sua Bíblia, Lucas capítulo 22, verso 39 ao 53. O fundo está bem alto aqui para mim, baixa um pouquinho. Lucas 22, 39 a 53. Continuamos na nossa série de mensagens a caminho da cruz. E hoje nós vamos para o jardim da decisão, para o Getsemane. A palavra de Deus diz em Lucas 22, 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, ele voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou ele. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Então se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, nós paramos aqui para falar contigo, pois agora estamos diante da Tua palavra, Tua santa e eterna palavra, palavra que nos vivifica, palavra que nos confronta, palavra que nos transforma. Por isso, ó Pai, diante da Tua palavra, nós nos colocamos nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, possa continuar falando conosco a caminho da cruz. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, pois o nosso coração precisa ser quebrantado por Ti, precisa ser transformado pelo Senhor, precisa voltar à essência como nós cantamos aqui. E a essência tem um nome. A essência não é um sentimento, a essência é estar em Jesus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a olhar para a cruz e se atentar para o nosso próprio caminhar. Porque enquanto Jesus está caminhando para a cruz, para onde nós temos caminhado? Que o Senhor nos ajude a encontrá-lo nesse caminho da cruz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é a terceira mensagem da série A Caminho da Cruz. Eu não sei em quantas você participou, quantas você ouviu, mas só para voltar um pouquinho aqui, nós começamos essa série lá na ceia do Senhor. Nós vimos como era importante aquele ato da ceia para Jesus, e ali ele inaugurava uma nova aliança no seu sangue. E nós, naquele domingo, inclusive, nós tomamos a ceia. Você que estava aqui, você pôde tomar a ceia do Senhor conosco. Domingo passado, nós voltamos os nossos olhos para o ato de Jesus, ainda na ceia, mas onde ele confrontou os discípulos sobre o que era servir de fato. Sobre o que era esse ato de serviço que ele fez ali na cruz, sobre lavar os pés dos seus discípulos, e também ensinou os discípulos o lugar no reino. Enquanto eles estavam discutindo quem era o melhor, Jesus serve e ensina sobre o serviço, mesmo em meio à traição que estava ali na mesa. Hoje, porém, nós vamos continuar a caminho da cruz, e o texto começa dizendo: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Como de costume, quando Jesus estava ali em Jerusalém, ele tinha um hábito, o hábito de ir ao Monte das Oliveiras, e lá naquele monte existia um jardim, o jardim do Getsemane, e naquele jardim, Jesus orava, naquele jardim ele prostrava,
Naquele jardim, ele também convidava os seus discípulos, ensinava os seus discípulos sobre a oração. É interessante nós pensarmos que a caminho da cruz tinha uma mesa, e a caminho da cruz também tinha um jardim. O jardim. A mesa, como nós vimos no primeiro sermão que nós expomos aqui, é um lugar de comunhão. O jardim também. Quando nós olhamos lá para o início, lá para Gênesis, tudo começou aonde? No jardim. Quando nós olhamos para o futuro da igreja, da noiva do Senhor, a nova Jerusalém, também é um lugar lindo como um jardim. Mas no meio disso, entre o primeiro e o último jardim que vivemos, tem o Getsemane. E o Getsemane, a tradução da palavra Getsemane é prensa de uvas, de oliveiras, perdão. Prensa de oliveiras. A caminho ali do monte, desse monte das oliveiras, então o Senhor passa por um lugar chamado, deixa eu pegar aqui, Ribeiro de Cedron. Esse Ribeiro de Cedron era um ribeiro onde eles atravessavam para chegar no Getsemane ou no Monte das Oliveiras. Por que esse ribeiro aí está no meio do caminho? É interessante a gente olhar um pouquinho para esse ribeiro, porque foi o mesmo ribeiro que Davi passou quando estava fugindo de Absalão. Foi o mesmo ribeiro que o rei Davi passa, mas agora destituído da sua glória, o rei Davi, agoniado. Davi ali perdeu o trono. Davi ali estava fugindo com mais alguns companheiros e passa também por esse ribeiro de Cedron. Quando cruzam o Cedron, Davi e Jesus, eles estavam sem a coroa, eles estavam agoniados, eles estavam rejeitados pelo próprio povo. Getsemane, nós vimos que é prensa de uvas, e Cedron significa sombrio, sombrio. Esses nomes têm muito significado nessa passagem aqui. Um lugar sombrio, um lugar onde Jesus estava sendo prensado. E a gente vai entrar nesse entendimento, porque de fato são expressões significativas que nós temos, que Jesus passou, e o que isso traz para nós também. O primeiro Adão rebelou-se no jardim do Éden, e o último Adão, que é Cristo, se sujeitou no jardim da decisão. No jardim, no Getsemane, no lugar de decisão. Por que jardim da decisão? Porque de fato foi ali que Jesus tomou a decisão de ir para a cruz. Foi ali que ele agonizou. Enquanto ele estava ali, ele estava agonizando, ele estava chorando, ele estava se colocando como um cordeiro indo para o matadouro. Foi ali que ele decide ir para a cruz de fato. Porque você vê a agonia dele, você vê a oração dele. Jesus busca então, em oração, no momento de decisão, no momento de agonia, o Senhor recorre à oração. Isso aqui já nos ensina muito. Então, ele leva os seus discípulos para lá. Ele vai para esse lugar de oração como era de costume dele. Jesus conhecia o poder da oração sobre a tentação e a necessidade que ele tinha, como 100% homem, de orar. E ele orava. Jesus tirava momentos só para orar, para ficar sozinho e orar. A oração, queridos, é um antídoto contra o medo e uma armadura contra as investidas do mal. Oração. Diante das trevas que estavam se aproximando de Jesus, Jesus então decide orar. Quando Jesus retorna das suas orações, encontra os discípulos dormindo. E ele diz: levantem, galera, orem para que vocês não entrem em tentação. Muitas vezes, meus irmãos,
nós deveríamos estar vigilantes, mas estamos distraídos. Deveríamos estar atentos, mas estamos perdidos. Deveríamos estar de joelhos, mas estamos deitados. Oração é o que moveu Jesus ali no Getsemane. É interessante que Mateus, falando sobre esse mesmo ato, Mateus mostra que 3 vezes Jesus vai até os discípulos e dá essa repreensão. Vocês estão dormindo? Orem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele repreende os discípulos e volta a orar. E pela 2ª vez ele volta e fala e repreende eles. E de novo eles estavam dormindo. E pela 3ª vez isso acontece novamente. E os discípulos dormindo. Lucas, porém, ele dá uma ênfase maior sobre um momento de agonia solitário de Jesus. É interessante a gente ver isso porque há momentos ali que Jesus estava no meio da multidão e falava para uma grande multidão. Há momentos, porém, que Jesus não fala mais com a grande multidão, mas fala com os seus discípulos. Há momentos que Jesus ora com os seus discípulos, inspira eles a orar com os discípulos. Mas há momentos também que Jesus fica sozinho, agoniza sozinho, ora sozinho, se recompõe sozinho. E nessa hora onde o Senhor chama os 12 para orar, Ele chama, diz Mateus, que Ele chama 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, para estar ali com Ele. E Ele diz, venham, fiquem comigo, minha alma está agoniada, orem comigo, vigiem comigo. Esse é o cenário, queridos, que Jesus está vivendo naquele momento. A rendição de Jesus a gente vê no verso 42, Pai, se queres de mim, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua, diz o texto. Não seja feita a tua vontade, mas a tua. A oração não muda a Deus, mas nos molda, para que possamos suportar e fazer a sua vontade. Não tem como a gente ficar decretando para Deus, querido, eu decreto, eu determino, eu declaro que é isso, não. A oração não muda a Deus, mas molda e muda e transforma o nosso coração. Você tem permanecido em oração? Você é uma pessoa que ora ou uma pessoa de oração? A pessoa que ora é uma pessoa que ora de vez em quando, mas alguém que vive uma vida de oração, que em momentos de angústia, a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar ou se entrar no seu quarto, fechar sua porta e falar com Deus. Ou aquela pessoa que no momento de angústia sai correndo, gritando, se desesperando, pedindo ajuda para todo mundo. Seja feita a tua vontade, diz o Senhor. O cálice, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? Era um cálice de vinho? Não, era um cálice que representava algo muito pesado, algo muito ruim. É como se um cálice de algo muito ruim, de uma bebida muito amarga, fosse oferecida para você. Ou para Jesus. E aquele cálice então é oferecido. Que cálice era esse, irmãos? Era o cálice da cruz? Afasta de mim porque eu tenho que ir até a cruz, Senhor. Era o cálice da traição? Afasta esse cálice porque eles vão me trair, eles vão me rejeitar. Que cálice era esse? Esse cálice era o pior cálice que poderia existir para alguém. Era o cálice da ira de Deus. Era o cálice que era para estar sobre mim e sobre você, que erramos, que falhamos, que pecamos, que temos o pecado entranhado em nós. E o Senhor Jesus assume para si aquele cálice. Ele bebe daquele cálice. Tanto é que na cruz ele clama ao Senhor: por que me abandonaste? Esse cálice é Deus virando as costas para o seu filho. Esse cálice é o cálice da separação. Jesus, como Deus, estava acostumado, vivia plenamente na comunhão com o Pai.
E agora ele se via tendo que se afastar desse lugar. Tanto é que Isaías 53 diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus não fugiu do cálice, ele bebeu por amor a você. Ele bebeu esse cálice por amor a você, por amor a mim. Jesus, naquele momento, sabia, ele tinha certeza que ele ia viver um dos momentos piores da sua vida, que era carregar sobre os seus ombros, carregar esse peso do pecado, da ira de Deus, da separação e dessa distância de Deus. Isso era pesado demais, irmãos. E Jesus assume para si. Lucas também é o único evangelista que fala de um anjo que vem consolar o Senhor. O anjo então fortaleceu ao Senhor. Apareceu um anjo do céu que o fortalecia, no verso 43 diz isso. Apareceu um anjo que o fortalecia. O anjo vem então para prepará-lo, para confortá-lo e animá-lo a continuar a caminho da cruz. Irmãos, ali seria um momento de decisão de Jesus. Ele poderia dizer, ele disse: afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Se possível for, afasta. Não, Senhor, eu não quero ficar distante de Ti. Não, Senhor, eu não quero perder minha comunhão contigo. Não, Senhor, isso é precioso demais. Afasta de mim se for possível. Afasta. Naquele momento era um momento de decisão de Jesus, se Ele iria morrer por nós ou não. Se Ele iria continuar a caminho da cruz ou a história ia acabar ali. Ele estava ali sendo 100% homem no momento de decisão dele. Ele sabia que não estaria mais em plena comunhão com o Pai, e ele, como 100% homem, como nós somos sujeitos, ele poderia. Mas ele disse: se possível, mas mesmo doendo, mesmo me esmagando, mesmo carregando esse peso terrível, não da cruz, mas do pecado de toda a humanidade sobre mim, seja feita a sua vontade, não a minha. Seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Foi no Getsemane que ele travou a batalha mais sangrenta, e foi lá também que ele conquistou uma grande vitória. Foi ali que Jesus entrou cheio de pavor, angustiado naquele jardim. A dor, querido, que ele sentia era terrível, porque já começou ali a sua angústia. É tão lindo ver que ali ele chora, ali ele clama, ali ele levanta e fala com os discípulos: ei, acorda, galera. Ali depois ele volta a orar de novo e clama e chora, e a gente vai ver depois que sangue verte do seu corpo. Mas quando ele vai para a cruz, ele está em silêncio, ele está em paz. Porque no jardim da decisão ele derramou o seu coração. No jardim, naquele lugar, ele se rasgou completamente. A dor, querido, que me esmaga hoje, pode ser a porta da paz que me sustenta amanhã. A dor que te esmaga hoje pode ser a porta da paz que vai te sustentar amanhã. Porque a nossa dor foi levada na cruz por Jesus. Por isso, quando eu estou com dor, eu vou a Ele. Quando está massacrando o nosso coração, a gente precisa ir para esse jardim, para esse lugar secreto. É nesse lugar que nós vamos vencer as nossas batalhas, porque nós estamos batalhando com Ele. A consolação então vem pelo anjo. E aí, e também por essa presença ali, pelo Senhor ter derramado o seu coração. No verso 44 diz que, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, o seu suor era como gotas de sangue. O seu suor é como gotas de sangue.
Depois do conforto do anjo, ainda assim, Jesus precisa lidar com uma agonia ainda mais intensa. Agonia na cruz, pela cruz, por nós. Marcos 14, 33 e 34, ele fala que a minha alma está profundamente triste até a morte. Há momentos de agonia, queridos, que nós vamos sim ao Senhor, mas há momentos de agonia também que nós precisamos de pessoas conosco. E ali Jesus chama os seus discípulos, os 3 mais íntimos, e diz: a minha alma está profundamente triste. Profundamente triste. Imagine você, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, declarando a sua fragilidade, dizendo: a minha alma está triste. A minha alma não só está triste, como está profundamente triste. O Senhor derramando o seu coração ali. O Senhor, na sua natureza humana, sentiu uma profunda necessidade de companhia. É aquele momento, querido, que ele diz: fiquem aqui, vigiem comigo. É aquele momento também que nós passamos sozinhos, às vezes, e queremos alguém para dizer e olhar para o lado: fique aqui, ore comigo, vigie comigo, eu conto com você. Jesus tinha esses 3 amigos, tinha os discípulos, e Jesus também, e nós também, o Senhor deixou para nós essas pessoas. Quem são essas pessoas na sua vida? Nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo, mas também precisamos de um corpo de amigos da igreja para agonizar junto com a gente em momentos de dor, em momentos de angústia. A essência dessa profunda tristeza era o horror também ao pecado que ele tinha que carregar. Jesus era santo, era 100% Deus, e agora teria que se sujar. Ele era imaculado e agora teria que se macular por nossa causa, pelo nosso pecado. Ele sentia de fato a maldição da cruz. Ele sentia ali o peso da maldição da lei de Deus. Ele sentia tudo que era pior e clamava: meu Deus, clamou lá em Marcos 15, meu Deus, por que me desamparaste? A tristeza dele era por causa desse fardo. A tristeza de Jesus era por causa dessa carga que ele está recebendo, minha e sua. Do Getsemane, ali no Getsemane foi o prelúdio do Calvário. Ali no Getsemane, ele já sentiu toda aquela dor, ele já sentiu todo aquele peso. Foi a porta então para a cruz. Foi no Getsemane que ele travou essa batalha. Ali, querido, o destino da humanidade foi selado. Amém? Glória a Deus. Jesus se dispôs, queridos, simplesmente se dispôs a cumprir o plano de Deus, a se humilhar, a se esvaziar. Jesus então se entrega, ele agoniza, ele persevera e ele triunfa. Jesus triunfou no Getsemane. Aquelas gotas de sangue é um fenômeno chamado hematidrose, que é onde, quando estamos em momentos de aflição, a ciência comprova isso, momentos de grande aflição, vasinhos são rompidos nas glândulas sudoríparas, e aí você começa a suar como sangue, com sangue. Jesus se angustiou até esse seu limite, passou do limite da angústia, a ponto de jorrar sangue, mesmo antes de ir para a cruz. Jesus verteu sangue ali no Getsemane. Antes mesmo de chegar na cruz, Jesus já estava agonizando por mim e por você. Por isso Getsemane é um lugar de decisão para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de angústia. O homem de dores sabe o que é perecer. Homem de dores, Jesus foi um homem de dores. A gente fala que temos dores, que temos angústias, mas nada se compara à angústia do Senhor, a agonia de Jesus. Não se compara, querido. Não se compara. No livro de Salmos 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Tiago falando para os irmãos ali, se está alguém sofrendo entre vocês, orem. Jesus não orou apenas no Getsemane, ele ordenou aos discípulos e apontou a vigilância e a oração como um modo de escapar da tentação. Precisamos orar, igreja. Precisamos orar, agonizar, chorar, clamar, se inconformar. Nós estamos apáticos demais, nós estamos indiferentes demais, nós estamos distante demais desse lugar da cruz, onde há choro sim. Converta o vosso riso em choro e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. A gente só pensa na exaltação, mas esquece antes da humilhação, de converter o nosso risinho em choro pelo meu erro, pelo meu pecado, pela minha frieza. Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela. Não sou eu que estou dizendo, é um autor chamado Berridge. Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus, em oração. Não existe nada que possa compensar a falta disso, de oração, nada. Se você não ora, querido, você está se desviando. Se você está fazendo as coisas na força do seu próprio braço, nós precisamos agonizar, orar, chorar, se alegrar também em momentos de oração, mas precisamos entrar nesse jardim. É ali que a nossa vida vai ser decidida. É ali na intimidade com o Senhor, confrontando a nossa vontade, que a nossa vida vai ser decidida. É ali que nós estamos perdendo. É nesse lugar que nós estamos perdendo, porque nós não temos ido até lá. Nós não temos buscado um lugar de comunhão, de adoração. Nós queremos entretenimento, nós queremos ser distraídos, porque está tudo muito difícil, mas não temos orado, mas não temos buscado a face do Senhor. Nós buscamos aquilo que Ele pode nos dar, mas não buscamos a sua face de fato. Nós temos perdido. Jesus orou em submissão e intimidade. Ele chama Deus de Pai, Papai, Abba Pai. Verso 45 diz: quando se levantou da oração, ele voltou aos discípulos e encontrou eles dormindo, dominados pela tristeza. Por que vocês estão dormindo? Perguntou para eles. Levantem-se e orem. Levante, igreja, e ore. Ore, para que vocês não caiam em tentação. Jesus, enquanto estava ali no Getsemane, ele agonizou, ele chorou, ele clamou. Mas enquanto ele estava agonizando, os discípulos estavam ali dormindo. Jesus então sai desse lugar de oração e fala: desperta, gente, orem para vocês não caírem em tentação. E o texto diz que os discípulos, além de encontrar dormindo, eles estavam tristes. A falta de oração gera tristeza no nosso coração. A falta de intimidade com Deus gera pessoas que vão apenas murmurar e não vão orar. Murmuram e não oram. Porque não oraram, caíram em tentação de fato, e eles fugiram, eles abandonaram Jesus. Pedro negou, Judas traiu. Era um tempo de orar e vigiar. Vigiar esse lugar, querido, onde nós precisamos ter discernimento do Senhor, onde nós estamos pisando. Eu oro, mas também vigio. Eu oro e ajo em vigilância, vigio os meus olhos, os meus ouvidos, os meus passos. Eu estou vigiando.
Uma coisa precisa estar junto com a outra. Sem oração a tristeza nos domina, eu já disse isso. E sem a oração nós vamos agir na força do nosso braço, ou seja, na carne. Jesus diz lá em Mateus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estamos agindo na carne demais, queridos. Demais da conta. Aqueles que reconhecem suas próprias fraquezas e reconhecem a necessidade de vigiar e orar são fortalecidos para não cair em tentação. A caminho da cruz, Jesus orou. A caminho da cruz, Jesus orou. A caminho da cruz, Ele pediu um despertamento dos seus discípulos. A caminho da cruz, Ele agonizou, ali naquele jardim. A caminho da cruz, então, Jesus, Ele decide por mim e por você. É naquele momento que Ele decide continuar. É naquele momento, depois de agonizar, que Ele descansa o seu coração. É naquele momento, depois de sangrar, de chorar, de dizer afasta de mim, mas seja feita a sua vontade, é que Ele continua, Ele se levanta, enxuga as lágrimas e o sangue que estava no seu corpo, e Ele diz, basta, chegou o momento. Chegou a hora, está lá em Marcos 14:41. Pronto, já orei, já agonizei. Vocês dormiram aí, mas eu já estive lá, o anjo me consolou. Eu já sei que vai vir sobre mim, mas eu sei também que eu vou enfrentar isso, que eu vou pagar o preço por isso, mas eu sei que existe uma vitória. Não a minha vitória, mas a vitória do plano de salvação de Deus para mim, para nós. Existe essa vitória, porque o Senhor venceu ali em Getsemane em oração. Ali na prensa de oliva, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito foi prensado por mim e por você. Foi ali que Jesus vence. É ali que Ele se levanta, enxuga as lágrimas do seu corpo e diz, eu vou para a cruz. Agora eu vou para a cruz pelo meu povo. É nesse momento, irmãos, que Jesus se levanta e fala, basta, acabou, vamos lá. E a história continua. Enquanto ele acabava de falar, aparece então o povo para prender. Judas dá um beijo nele. E ele diz para Judas, Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem. Recebe aquele beijo. Os discípulos fazem uma bagunça. Diz ali no verso 49, ao ver o que ia acontecer, estavam com Jesus, Senhor, nós atacaremos com espadas. E Pedro, o texto não diz que foi Pedro, mas foi Pedro, pelos outros evangelhos, ele fere, ele rasga, ele corta com a sua espada a orelha de Malco. Naquele momento, indo para a cruz, Jesus podia dizer, é isso aí, vamos atacar. Mas não. Judas vem, dá um beijo nele. Imagine você, o olhar de Jesus para Judas dizendo, querido, você está me traindo, você está traindo não a mim, não só a mim, mas o Filho do Homem, você está traindo o plano de Deus. Um beijo de um traidor na face do nosso Criador. Um beijo que talvez Judas deu muitas vezes no rosto de Jesus, porque eles tinham esse hábito. Judas vai lá de novo e dá um beijo, para mostrar que aquele era Cristo para os seus comparsas, e traz Jesus com um afago. E depois daquele sangue escorrendo na orelha de Malco, Jesus poderia falar, está aqui, eu estou entregue, vamos lá. Não, ele para e ele faz ali um ato de compaixão. Ele cura aquele homem, colocando a sua orelha de novo no lugar. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Que graça é essa sobre a nossa vida? Esse caminho da cruz tem mexido muito comigo pessoalmente, de voltar os meus olhos para a obra de Cristo,
E o nozinho na garganta vem toda hora, porque é coisa muito profunda, que a gente tem se esquecido, que a gente tem perdido como igreja. De ver um Deus tão poderoso que se submete a isso. Então aquele beijo, um sinal de honra, respeito e amizade. Jesus se entrega voluntariamente. É interessante a gente pensar, queridos, que Jesus não foi pego de surpresa, que armaram um complô contra Jesus, por isso hoje ele está morto. Não, era o plano. Ele ia se entregar, ele se entrega. Ele se entrega. Lá no verso 51 diz, basta. Ele diz basta para todos. Tocando na orelha do homem, ele o cura. E as últimas palavras de Jesus antes de ser preso são, verso 52. Estou chefiando alguma rebelião? Para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas essa é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Aquele momento estava instaurada uma penumbra, uma escuridão. O tempo fecharia, entre aspas. E naquele vale da escuridão que Jesus passou, ele vai continuar pelas próximas horas. Por isso ele diz, a hora de vocês. Estou aqui. Vai lá, faça o show de vocês. É a hora onde as trevas vão reinar, onde Satanás vai reinar, onde a ira ali vai gritar, literalmente. Mas Jesus escolhe, Ele deixa, Ele se entrega. As trevas reinaram por um momento, mas não porque tinham poder definitivo, e sim porque o Pai permitiu. Era a hora permitida para que o plano da redenção se cumprisse. O verbo aqui é permissão temporária. Jesus foi traído, ferido e entregue, mas nunca perdeu o controle. No momento mais sombrio, ele manteve o coração firme aos olhos do Pai. E o resultado? A cruz se aproximava e com ela a dor. E o resultado? Também a ressurreição iria se aproximando. A caminho da cruz não tinha só morte, tinha vida. E nós vamos ver nos próximos domingos Jesus sendo ainda massacrado. Mas a gente sabe o final da história. Nós sabemos o final da história. O final da história é ressurreição. O final da história é vida, e era isso que Jesus estava olhando. Por isso na cruz ele diz, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. A caminho da cruz, querido, no jardim da decisão, a oração é necessária, a entrega é necessária. Nós oramos, mas também nos entregamos. Por isso nessa noite eu quero convidar você a se render ao Senhor. Às vezes a vontade de Deus nos levará por caminhos difíceis também. A verdadeira maturidade é dizer, seja feita a tua vontade, não a minha. Convido você a uma rendição real e confiante ao nosso Jesus. Jesus saiu do Getsemane e foi fortalecido para ir para a cruz. Ele foi firme até a cruz. Você tem um cálice aí difícil para beber? Jesus teve. E Ele conhece a nossa dor, Ele conhece a nossa limitação. E Ele venceu por mim e por você. E Ele quer nos ensinar a orar como Ele orou. Pai, seja feita a tua vontade. A caminho da cruz, meu irmão, existia uma mesa,
existia serviço, e existiu entrega e um jardim de decisão. Que nós possamos ir para esse jardim nessa noite. Olha aqui para mim, queridos. E de fato, assim, eu quero convidar você a um momento de entrega nessa noite. Com muito temor e tremor no meu coração. Mas a gente está andando por tantos caminhos, menos o da cruz. A gente está andando e buscando muitos caminhos, menos o de Cristo Jesus. Que isso possa te inspirar nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu vou ler mais uma vez o que eu li lá no início. Imagine um campo de batalha, silencioso. Agora vai fazer mais sentido para você. Feche seus olhos. Imagine um campo de batalha silencioso. Mas não há canhões, nem tiros, nem espadas. Só uma figura solitária, ajoelhada, e suando em agonia. Ele não está diante de inimigos visíveis, mas lutando contra algo muito mais profundo. O peso da culpa que ele nunca teve, a dor de um cálice que não era seu, e a solidão de uma missão que ninguém mais podia cumprir. Era de noite, os amigos estavam ali por perto, mas dormindo. O céu parecia de bronze. O coração dele estava apertado. O suor se transformando em sangue. Aquela não era apenas uma noite qualquer. Era o jardim de decisão, era o Getsemane, onde o Salvador decidiu não fugir. O lugar onde a obediência venceu o medo. O lugar onde Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Não foi uma noite de fuga, mas uma noite de enfrentamento. Ele não saiu para se esconder, mas para se preparar. Ele não saiu para se distanciar da cruz, mas para caminhar em sua direção. O jardim do Getsemane, ali no Monte das Oliveiras, era o lugar onde Cristo costumava se retirar para orar.